Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o cooperador Elias Almeida. Essa aqui é a leitura bíblica diária. Hoje é dia 30 de maio de 2023 e nessa noite nós vamos citar alguns versículos em que a Bíblia nos relata um pouco sobre o amor de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 12 e 13, diz assim: Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conhecemos em parte. Então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Versículo de número 13. Sendo assim, permanecei até os momentos estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreve 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele está dando uma grande reflexão para as nossas vidas. Nós sabemos que as obras sem amor não são válidas de nada. As palavras entrega no altar sem ser vivida, sem ser vivenciada, sem ser pregada com amor, elas podem muito sim fazer os seus efeitos, mas na vida do pregador ela não se torna uma palavra profética. Como assim? Não adianta eu pregar o amor e não viver o amor. Não adianta eu te corrigir, falar para você amar o seu próximo, sendo que eu não estendo a mão para aquele que está caído. E eu separei alguns textos aqui que vai nos ajudar bastante nessa reflexão. Eu separei comigo 3 textos que diz assim. Quando o apóstolo citou esta palavra de 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele estava dizendo que nada tem valor se não tiver amor, pois o amor é o maior de todos os mandamentos. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, 12. O amor, ele é princípio, o amor, ele é necessidade na vida da pessoa. Entenda, quando esse versículo diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, não está falando o amor de todos, mas sim de muitos. Como assim, pregador? O amor de muitos. Mesmo que alguém pare de amar a Cristo, pare de amar a palavra, ainda terá 3, 4 que gosta de ouvir a palavra de Deus por amor. E é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. O amor das pessoas está se esfriando por causa do aumento do pecado. Mas é interessante observarmos que os homens não inventaram novos pecados, pois a Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol, Eclesiastes 1,19. O que os homens criaram foram novas formas de espalhar esse pecado. Nós temos exemplo, alguns dos aparelhos que na mão de quem não sabe usar se torna maldição. Nós temos TV, celulares, computadores, que na mão de pessoas que realmente não sabem usar, não sabem manusear esses aparelhos, essas modernidades, acaba se tornando a queda do homem. A internet também. A internet que tem levado o veneno do pecado aos 4 cantos do mundo. E quanto mais as pessoas ignoram o que a Bíblia diz e se afundam no pecado, mais elas se afastam do amor. Meus irmãos, explicando um pouco aqui o que tem a ver o pecado com o amor que nós acabamos de citar. O pecado, ele nos afasta de Deus, nos afasta do amor, do acolhimento que Papai tem por nós. O pecado, ele nos distrai do caminho, nos distrai do propósito, da nossa chamada, da nossa missão na terra. Nós sabemos que a igreja ela é o sal da terra, e por ela ser o sal, ela tem que ser o testemunho, tem que demonstrar o amor, o acolhimento por aqueles que estão
afora da igreja. Não é porque nós não vimos as pessoas que nós não podemos orar por ela. Nós podemos interceder pelos hospitais, presídios, orfanatos. Nós não vemos ninguém, mas nós sabemos que tem pessoas lá dentro que precisam de um amor, de uma mãe, de um pai, de um amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele tira a nossa atenção, que é Jesus. É por isso que a Bíblia diz que por conta do pecado, o amor de muito se esfriaria. Mas aqueles que permanecerem fiel em Cristo, tem uma palavra para o seu coração: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Vamos passar para o próximo versículo, que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo de número 29. Aqui já temos outro contexto, outro texto, tá bom? Não tem nada a ver com aquele que nós lemos. Aqui é outro texto. Olha só. Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo de número 29. Bem rapidinho, diz assim: os conhecimentos ocultos permanecem a Deus. Na minha tradução está escrito Yahweh, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras desta Torá, a lei. Amém? Olha só, palavra abençoada, palavra boa para ser refletida, pensada, palavra que também serve para o seu coração de correção. Um texto vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Deuteronômio, capítulo de número 29, verso de número 29. A expressão as coisas encobertas alude ao futuro, bem como a maneira pela qual as maldições chegariam. A vontade de Deus forá revelada na lei. Se as atitudes das pessoas estivessem de acordo com a revelação, elas receberiam uma grande bênção. Ignorar os comandos divinos expressos seria tolice, de forma semelhante. Os cristãos possuem a vontade de Deus manifesta na Bíblia. Não atender a ela é preocupar-se com as coisas que o Senhor manteve ocultas e puras, insensatez. Meus irmãos, as coisas de Deus são extremamente ocultas, são maravilhosas. Olha só, nesse sentido em que nós acabamos de ler, nós podemos levar para o lado espiritual. Sim, nós podemos levar para o lado da profecia. As profecias, elas são um dom que Deus concede para uma pessoa. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que as palavras têm poder. E por essa palavra tem poder, muitas profecias acabam se tornando maldição, acabam se tornando algo que atrai coisas ruins para as nossas vidas. E pela falta do discernimento, por falta de não compreender, nós acabamos recebendo aquilo que não era para ser recebido. As bênçãos são paradas, as bênçãos são um pouco paradas na nossa vida. E por conta disso nós paramos de receber aquilo no momento certo, na hora certa que era para ter sido recebido. É muito importante nós entendermos a palavra de Deus, compreender, porque quando vir uma profecia, você entenderá corretamente o que ela quer dizer. Entendamos bem que a profecia ela tem camada. A profecia ela tem muito sim os seus efeitos. Mas nós precisamos observar quem está profetizando. Não é pecado você analisar a profecia, se está batendo com aquilo que você está vivendo, precisando. Pois uma profecia mal profetizada se torna maldição na sua vida. E as coisas acabam ficando oculto na sua vida. Amém?
eu peço que você feche seus olhos e faça uma oração junto comigo. Poderoso Deus e amado Pai, Deus, nesta noite a Tua palavra foi pregada, foi ensinada, te damos glórias e louvor por esse momento precioso de ensino. Ó Deus, que a Tua palavra venha nos dar discernimento sobre as coisas e que nós possamos demonstrar o amor pela Tua obra e pelas almas perdidas. Ó Jesus, nos capacita, nos livra de todo o mal. Ó Pai, agora eu bem entendo que o Senhor nos ama de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que tudo naquilo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu entendo também que o Senhor nos perdoa por nos amar e eu te dou glória a isso. Obrigado, Deus, por essa noite. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.